exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui mais um domingo, gozando desse privilégio de podermos nos reunir na casa do Senhor, acompanhado dos nossos queridos irmãos, para juntos cultuarmos a esse Deus maravilhoso, Deus que criou todas as coisas, que nos conhece e que, apesar da sua grandeza, se relaciona de forma tão próxima conosco. Que seja um momento em que Cristo seja pregado e possa ser visto na nossa comunidade, seja nos nossos irmãos, seja nos textos, nos cânticos que aqui nós entoaremos, ou ainda na mensagem que será proclamada mais ao final do culto. Quero convidar os irmãos que se coloquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura do Salmo 139, e dizer que se você nos visita pela primeira vez, nós desejamos que você se sinta muito bem em nosso meio, que você consiga ver aqui nos andamentos do culto o Cristo que é o autor e consumador da nossa fé, que você possa ter contato com essa verdade no dia de hoje. Salmo 139, do verso 1 a 17, nós faremos uma leitura responsiva, então eu lerei os versos ímpares e os irmãos leiam os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância da minha forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos ler todos juntos o verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de adorar um Deus que nos formou e que nos conhece, que desde o ventre da nossa mãe já havia determinado e previsto todos os nossos dias,
e que conduz tudo aquilo que acontece conosco. A gente não sabe como você chegou aqui hoje, o que aflige o seu coração, mas o nosso Deus sabe, o nosso Deus conhece. E nós acreditamos que esse Deus, cujo conhecimento, o salmista diz que é sobremaneira maravilhoso, é um Deus que falará com você aqui hoje. Vamos orar e em seguida louvaremos a esse Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sabermos que fomos formados pelo Senhor, de sabermos que não importa onde estejamos, não importa o que estejamos enfrentando, o Senhor está conosco, o Senhor sabe o que está acontecendo, pois o Senhor que nos formou, o Senhor que nos criou, e o Senhor é que nos conhece mais do que ninguém e mais do que nós mesmos, ó Pai. Nós te adoramos porque esse conhecimento maravilhoso, que nós não podemos acessar plenamente, que as nossas limitações nos impedem, Senhor meu Deus, de compreender perfeitamente, é um conhecimento que nós recebemos através da palavra, porque o Senhor se revela a nós. Em resposta a isso, Senhor meu Deus, em resposta à sua grandeza, em resposta ao seu cuidado conosco, apesar da sua grandeza, nós queremos te louvar, queremos render culto ao Senhor e esperamos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso culto, que a nossa adoração, que os nossos louvores, que a mensagem que será pregada aqui, Senhor meu Deus, chegue a Ti, ó Pai, como um cheiro suave, que seja, Senhor meu Deus, agradável ao Senhor aquilo que faremos. Que o Senhor conduza, Senhor meu Deus, o restante dos trabalhos aqui e receba, Senhor, o nosso louvor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos, lutam por fazer os céus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia.
Nesse momento, meus irmãos, nós leremos novamente a palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 21. Eu lerei e peço que os irmãos me acompanhem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, nesse trecho, ele começa expondo uma verdade que muitas vezes incomoda o nosso coração. Todos pecaram, e por conta do pecado de um só, o pecado dos nossos pais, em razão disso, todos nós merecíamos a condenação. Mas, apesar dessa verdade incômoda, dessa verdade que muitas vezes é dolorosa de se ouvir e de se meditar, ele também nos traz o antídoto. Ele nos mostra que, assim como o pecado, através do ato de um só, entrou no mundo e trouxe com ele condenação, a graça, através de um só ato de justiça, também superabundou esse pecado. A graça, através do ato de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pecado por nós e que sofreu na cruz o castigo que era nosso, é suficiente para que nós, ainda que merecêssemos a ira, ainda que merecêssemos a condenação, possamos agora experimentar paz com o nosso Deus, possamos agora ser chamados filhos de Deus. Essa lógica que é muito diferente da lógica dos nossos dias, em que há um merecimento, em que há um mérito, e que nos mostra o quão gracioso, o quanto é dádiva, o presente que nós recebemos da salvação, é o que deveria nos constranger e nos levar a meditar sobre as práticas, sobre os pecados, sobre as condutas que nós temos no nosso dia a dia, que não fazem jus a esse sacrifício que foi experimentado pelo nosso Senhor. Então, nesse momento, pensando nesse sacrifício, nesse ato único de justiça que foi suficiente para que nós possamos nos aproximar de Deus como filhos e não mais como aqueles que estavam separados dele, eu convido os irmãos a fazer uma oração silenciosa, que os irmãos possam nesse momento orar pedindo arrependimento, pedindo que nós possamos meditar cada vez mais e incorporar essa verdade nos nossos dias.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós sabemos que, em razão do pecado, em razão da queda, nós todos fomos apartados do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, que é santo, que não pode admirar e ver o mal, sabemos que, em razão disso, ó Pai, nós fomos separados do Senhor, como a palavra de Deus nos diz. Mas também sabemos, ó Senhor, que através de um ato de justiça, através do sacrifício de Jesus Cristo, que se humilhou, que se esvaziou para sofrer na cruz, ó Pai, de maneira obediente, para se entregar, Senhor meu Deus, e experimentar o castigo que nos era reservado. Sabemos que através disso, ó Pai, hoje nós podemos ser chamados filhos do Senhor. Nós podemos gozar de paz com o Senhor. Nós podemos, ó Senhor, sermos servos do Senhor que se relacionam contigo, Pai. Louvamos a Deus, louvamos a Ti por conta desse sacrifício, por conta dessa providência divina que foi capaz de nos aproximar e capaz de nos justificar, capaz de nos tornar justos, ó Deus. Te agradecemos por isso e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver de forma correspondente a isso. Que a nossa vida, as nossas decisões, a nossa conduta diária seja, Senhor meu Deus, a manifestação da nossa adoração em resposta a esse sacrifício e a essa verdade. Que o Senhor nos conduza, Senhor meu Deus, e nos conceda o arrependimento, para que aquilo que nós façamos, ó Pai, que seja desagradável ao Senhor, aquilo que nós façamos e que desonre, Senhor meu Deus, esse sacrifício que foi prestado, esse sacrifício, Senhor meu Deus, que foi experimentado em nosso lugar, que sejam práticas que nós possamos abandonar, Senhor meu Deus, com a força do Senhor, com o cuidado do Senhor, com o agir do Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, ser testemunhas fiéis, que vivem, Senhor meu Deus, uma prática que corresponde aos filhos do Senhor, aos embaixadores do Seu reino, ó Pai. Que o Senhor continue conosco, nos dando força para isso, e continue agindo no nosso coração. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
coração necessita mais de ti, porque tu necessita mais de ti. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito aqui na nossa comunidade, né? Muitos eventos e muitas campanhas, evangelismo. A gente pede que os irmãos fiquem atentos às nossas redes sociais, também à nossa lista de transmissão. Se você ainda não está na nossa lista de transmissão, procure a secretaria para que ela possa incluir nessa listagem e você possa receber os avisos e os andamentos das nossas programações nos próximos dias. Isso tem acontecido em razão da fidelidade do Senhor, que tem nos sustentado, mas também da fidelidade dos irmãos, que têm trazido e disponibilizado recursos para que essas programações possam ocorrer. Então, nesse momento em que nós continuaremos adorando ao Senhor, aqueles irmãos que estão preparados para isso, podem trazer e depositar os seus dízimos e ofertas. Bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos. Vamos ficar em pé, cantar juntos? Os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar.
igreja pode assentar-se. Amados irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo 69. Talvez possa abaixar um pouquinho o volume. Salmo 69, dando continuidade à série de salmos messiânicos. Hoje, pela manhã, veremos o 69. É um salmo extenso, e temos que adotar aqui uma certa didática, sob pena de ficarmos aqui até 3 horas da tarde. Então é o seguinte, eu não vou ler o texto nesse momento, à medida que, e é uma ideia de proporção, né? À medida que caminhemos, vamos lendo os textos e fazendo notas um pouco mais demoradas, outras não tão demoradas assim. Mas, por primeiro, eu vou pedir que nosso amado diácono apague a luz. Eu já apaguei aqui. Vamos ver um filmezinho, mas, por favor, com esse friozinho, a luz apagada, ninguém cochile. Um filmezinho de 3 minutos e, certamente, guarda relação com o que nós vamos falar aqui. Por favor.
Pode acender. Como se diz, irmãos, o mar não estrapa peixe. Essa praia é uma praia lá em Portugal, Praia de Nazaré, nas quais as maiores ondas do mundo acontecem. E os melhores surfistas, obviamente, se aventuram nessas ondas de 15, 20, já teve onda de 33 metros. Então, é um prédio de 10 a 11 andares. Então, os irmãos veem uns prédios de 10, 11 andares, é uma massa d'água e o cidadão lá surfando. A situação do surfista, os irmãos viram, não é boa. Ele surfou, um determinado momento, ele caiu, a partir do que ele tentou ficar com a cabeça para cima e vinha uma onda. E vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. Se você se ativer com detalhes no Salmo 69, é exatamente isso que está acontecendo. O salmista clama, clama e clama mais um pouco, claro que haverá um grande finale, mas até o final, que são 36 versículos, por isso que eu não vou ler agora, 36 versículos, no final temos um final bom, mas a situação do salmista é numa situação na qual não dá pé. É uma situação na qual há ondas e sucessivas ondas sobre a sua cabeça e ele não consegue delas se livrar tão facilmente. Você vê que teve um cidadão de jet ski para puxar ele. Lá nessa praia tem isso, porque senão os surfistas que não conseguem surfar a onda até o final, eles não conseguem sair das ondas. Então, esse é o caos traduzido no Salmo 69. Onda após onda, ele submerso, tentando respirar, e ele não consegue se livrar da situação em que se encontra. Eu vou pedir para os diáconos botar a divisão do nosso texto, quando eu volto a dizer, 36 versículos. Essa é a divisão. São três partes. A primeira parte, de 1 a 4, que caracteriza-se pelo clamor, justamente por essa situação na qual o salmista se encontra e dela ele não consegue sair, sozinho. 5 a 12, a confissão, a segunda parte de 3. 13 a 8, a aflição, que já faz parte da petição. 19 a 21, oposição. 22 a 29, imprecação. E a terceira parte, que lida com a exaltação. Você vê, o primeiro qual que é? Lamentação, que há o clamor. A segunda parte já é a petição. E a terceira, num cenário bem diverso daquela primeira, é exaltação, que se divide em celebração e convicção nos últimos versículos, que é o 34 a 36. Vamos primeiro, amados irmãos, ler de 1 a 4, que é a situação do clamor. Eu não vou espelhar o texto sob pena de ficar muitos slides, mas os irmãos podem acompanhar pode botar a primeira divisão. Versículo 1 a 4. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Lembra de surfista? Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Irmãos,
essa é a palavra que temos hoje. Um ambiente, como já disse, de perseguição. Os estudiosos não sabem direito se por questão de inimigos outros, ou por conta de Absalão, ou por conta de Saul, o salmo escrito por Davi. Mas não se sabe exatamente em que situação ele se encontra. Se você entender que as ondas de Nazaré são volto aqui, primeiro versículo, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram em minha alma. Você entende bem a situação do salmista, que ele só tem uma coisa a fazer, clamar a Deus, e que é isso que ele está fazendo no momento de desespero. Só que a atuação do inimigo, que lhe enseja uma aflição, não é suficiente para ele, como a gente gosta de dizer, diante de uma situação que não é por causa de pecado, jogar a toalha. O salmista aqui, Davi, pela pena dele, inspirado pelo Espírito, não joga a toalha. Ele prossegue com a mente firme na segurança e na proteção de Deus, e apesar das ondas e das águas sobre sua cabeça, ele continua a prosseguir, confiando no Senhor, enfrentando aquela situação. Volto a dizer, não sabemos exatamente. Não lhe faltam coragem e zelo para enfrentar essa situação. E tem um detalhe, não é por causa de pecado. Essa situação enfrentada, as ondas de Nazaré, é por causa de quê? O surfista está lá porque é a profissão dele. Mas o salmista não. O salmista está pelas glórias do nosso Deus. É interessante que ele fala assim: atolei-me em profundo lamaçal, não é? O versículo 2, atolei-me em profundo lamaçal, onde se não se pode estar em pé. As águas subiram tanto que ele fala da garganta, olha aqui, estou cansado de clamar, a minha garganta secou. É interessante que a água está sobre a cabeça, mas a garganta está seca. Então ele clama, e nada. Ondas e ondas sucessivas sobre a cabeça dele, e nada. Esse quadro perdura mais um pouco. Talvez, eu não sei, com os nossos inimigos, talvez a gente tenha uma posição um pouco menos veemente. Eu não sei se aqui alguém luta contra Filisteu, contra um Saul, talvez não. Mas contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, certamente nós nos digladiamos todo dia e toda hora. Porque o Deus não para de nos provar e o diabo não para de nos tentar. Então fiquemos alerta, bem alerta, porque o ataque do inimigo, ele existe, como existia no caso aqui de Saul. E certamente, como o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, lembra da tentação? Eu dou todos os reinos do mundo e a glória dele se prostrado me adorares. Glória sem cruz. Não há, irmãos, glória sem cruz. Como diz o presbítero Sebastião, falou muito bem aqui, na semana passada, não há atalho na vida cristã. Não há atalho. Então, se nós queremos ser glorificados, corpos glorificados, e isso teremos, aqueles que persistirem, e reinar com o Senhor, teremos que, por Ele, passar por perseguições. Exatamente isso aqui é o caso do salmista. Isaías 8, 7 e 8, olha só. Essa metáfora, Isaías resgata na sua profecia, essa metáfora da inundação. Olha só. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria em toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. 8, parte A. Penetrarão em Judá, inundando, e passando por ele, chegarão até o pescoço. Exatamente isso, 170, 180 anos, 200 anos depois de Davi, mais ou menos, Isaías diria isso aqui. Pelos pecados de Israel,
viria a Babilônia e levaria-os para o Egito. Nós conhecemos a história. E aqui o salmista resgata essa imagem para dizer dessa perseguição dos inimigos. Perseguição dos inimigos. Interessante, versículo 3. Versículo 3. Os irmãos podem acompanhar, tá? Nas suas Bíblias abertas, embora tradução outra. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Cansado aí, irmãos, é estressado. Lembra do surfista? Umas 5 ondas ele não conseguiu que o jet ski o alcançasse. Ele passou uns maus bocados ali, antes de se livrar-se. É a mesma coisa. Estressado e ofegante. Por que ofegante? Se você tem uma situação que você não dá aval para passar, não dá pé, é claro que você vai ficar ofegante. Então você se sente estressado, ofegante, você não consegue respirar direito, e ele vai dizer que o choro perdura. O choro perdura nessa situação. E cansado de quê? De clamar. Cansado de clamar, cansado de chamar. Senhor! Você vê que aí ó Deus, é o Deus Elohim. É o Deus que tudo controla. Um Deus transcendente. Ele se sente longe, só que não deixa de confiar. Ele não deixa de confiar. Nesse momento, primeiro, que é um dos piores do Salmo. Os olhos desfalecem. Por que desfalecem? Fraqueza. Se sente consumido. Agora, irmãos, ele fala de espera. A gente não tem problema com espera. Quando o Senhor diz não, amém. Quando ele diz sim, amém. E quando ele diz agora não, ou então, em silêncio sepulcral, ele faz com que nós prosseguemos, na caminhada, com olhos postos nele. Engarrafamento, médico. Outro dia eu fui ao médico, demorou 1h40. Oftalmologista. 1h40 além do horário. Eu vou ficar lá, 1h40. Fiquei lendo versículo, de uns 50 versículos, com calma. Porque senão a gente começa a ficar inquieto. São situações nas quais, no nosso dia a dia, a gente abomina silêncio. A gente começa a ficar inquieto. E começa a carne murmurar. Sem dúvida a gente consegue murmurar. Por uma bênção que Deus está dando, por exemplo, um engarrafamento, você está dentro do ônibus, você pode pegar um ônibus, você está dentro do carro, você tem um carro. Você até esquece disso, mas você foca no engarrafamento. Você foca no engarrafamento. No dissabor, entre aspas, que você está vivendo ali. Não é o caso do nosso salmista. Versículo 4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram destruir-me, olha só, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restituí o que não furtei ou roubei, dependendo da versão. Aqui, nesse versículo 4, irmãos, tem uma coisa muito interessante. Eu vou chamar a atenção por odeiam sem causa e injustamente são meus inimigos. Por quê? Porque ele estava sofrendo pelo nome do Senhor, pela justiça do Senhor. Não era por causa de pecado. Quantas anda o nosso sofrimento pelo Senhor nesse ponto de sofrer injustamente? Pelo nome do Senhor. E eu não digo vim à igreja domingo de manhã ou à noite. É algo que você dá um passo além. A quantas anda o nosso sofrimento por Cristo para que as pessoas injustamente nos agridam, digamos assim, mas ainda assim nós
com olhos postos nele, prossigamos na nossa caminhada. Nós não deixamos, nós não jogamos a toalha, volto a dizer. O salmista vive essa situação. E aí o mundo, obviamente, um dos nossos inimigos, não é filisteu, vai dizer assim, lá em João 15. Aliás, é um dos versículos capturados pelo evangelista para falar do Salmo 69. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Pronto, não precisa mais dizer. Então, se nós não somos do mundo, muito pelo contrário, fomos retirados do mundo e andamos com uma mínima responsabilidade espiritual, e nós por ele sofremos, porque ele sofreu para nos livrar do nosso cativeiro, primeiro o nosso eu, irmãos, cabe a nós sabermos o que é que a gente faz para nós sermos, digamos, merecedores dessa salvação. Não estou dizendo aqui que nós somos merecedores de algo. A gente é merecedor do inferno. Só isso. Porque o que a gente sabia era pecar. Não fosse o sacrifício de Cristo, agora não. Então, pela justiça de terceiros, Cristo, nós somos recebidos, aliás, na liturgia falou-se isso, como filhos de Deus. Agora nós somos filhos, antes inimigos. Cada um, irmãos, cada um pode ir diante do Senhor e perguntar o quanto o mundo tem me odiado, porque é sem causa que o salmista é odiado. O quanto o mundo, esse sistema parte de Deus, nos odeia. Faz igual aconteceu com Jonas, a baleia vai lá, não sei se é baleia, tá? É um grande peixe, pode ser um grande tubarão branco, eu não sei, mas vai lá e puf, e cospe. O mundo é assim conosco? Porque o salmista, que reverbera o sofrimento de Cristo, porque é o salmo messiânico, ele estava sofrendo pelo zelo da minha casa. E essa é a ideia do texto. Pelo zelo da tua casa eu suportei afrontas. O salmista falando com Deus. Pelo zelo da tua casa eu suportei afrontas. Sejamos menos políticos, irmãos. E quando você fala que é mais numerosos do que a minha cabeça, e eles são poderosos, aponta para o número. Os inimigos deles são tantos que é mais do que o cabelo que ele está na cabeça. Ele não pode nem contar. Então, ele nem faz um acordão aqui, mas aqui eu vou manter uma política, porque eu preciso, eu tenho um emprego, é meu vizinho, né? É uma situação, é amigo da família, eu vou manter aqui uma situação de mais política, mais polida. Não, o salmista nos ensina que não. São vários, que eu não posso nem contar. Diz que a cabeça tem, sei lá, 200, 300 mil fios, não sei, um negócio assim, alguém já contou aí. Então, percebamos aqui o quanto que o mundo, isso é um princípio espiritual do qual nós não podemos nos desincumbir, quando a gente lê esse versículo aqui. Não podemos. E nele, irmãos, ressalta a injustiça dos ataques sofridos pelo salmista. Irmãos, o que Deus em Cristo restituiu? Olha lá, parte final do versículo 4. Então restituí o que não furtei. Algumas roubei. O quê? No caso de Cristo, se a gente lê esse versículo apontando para Cristo, porque Davi é o antítipo de Cristo, a gente vai ler que ele devolveu o que nós, no nosso pecado, roubamos, a glória de Deus. Porque, irmãos, nós carecemos da glória de Deus, e carecer é numa carreira você não conseguir bater sua meta. É numa corrida você ficar para trás. Ou seja, fracasso. Esse era o nosso nome, antes da nossa regeneração. Fracasso. Fracasso. Porque nós carecíamos da glória de Deus. Nós não poderíamos contribuir aqui na terra com a nossa vida
para a glória de Deus. Aí veio Cristo e devolveu a roubada glória de Deus que o nosso pecado, lá desde o Éden, malferiu. Cristo. Então, se você ler com calma esse versículo, você vai ver que a obra de Cristo conseguiu fazer com que a glória de Deus refugisse novamente. Aliás, Hebreus 1:3, ele é o quê? A refugência, a glória de Deus. Hebreus 1, é uma das 7 glórias, o refugir da glória, algumas versões. Ele sim, ele providenciou melhor herança que o nosso vovozinho Adão, de ter permitido que o pecado entrasse no mundo. E aí eu li essa frase, achei maravilhosa. Restaurou a Deus a sua glória e ao homem a imagem desse mesmo Deus. Nós agora podemos ser mais parecidos com Cristo dia a dia. Não antes, mas agora sim, porque a glória de Deus foi restituída. E com isso eu vou para a segunda, que é a confissão. Primeiro, o clamor, ele está sob águas, a gente consegue verificar. Vamos ler dos 5 a 12. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, os meus pecados não te são encobertos. Versículo 6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Por o amor de ti, tenho suportado afrontas. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Eu vou ler até o 12. Pois o zelo da tua casa me devorou. Essa é a confissão. E as afrontas do que me afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Tu pôs por vestido um saco e me fez um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Eu fui o cântico dos bebedores e de bebida forte. Essa é a segunda, de 5 a 12, que fala da confissão. Que confissão? O zelo da tua casa. Essas afrontas que estavam sendo de 1 a 4 são por causa das glórias de Deus na vida do salmista. Então, o salmista, em primeira cena, é ele naquela aflição, por isso que ele clama. Na segunda cena, ele já olha para trás e fala que os perseguidores dele estão ao calço dele. A atenção muda um pouco, porque ele está voltado para os inimigos dele, antes para o seu sofrimento. Tanto é que ele diz que é o zelo da casa de Deus, ele falando com Deus em oração, são o motivo pelo qual ele passa por aquilo. E ele demonstra a gente vê nesse texto que a gente viu, ele demonstra uma preocupação com os santos, porque ele pede no versículo 5 que não haja constrangimento e os santos sejam envergonhados. Então, se nós temos alguma crise, irmãos, lembremos que os nossos irmãos podem ser envergonhados, além do nome de Deus, a depender de como a gente se porta, a depender se a gente reclama, se fala que Deus não é justo. Nós não podemos assumir, como o povo de Deus assumiu lá no deserto, né? Murmuraram, e por isso seus cadáveres prostraram-se no deserto, Números 14. Eles não entraram na terra, mas porque murmuraram, não entenderam os propósitos, viram as obras, mas não viram os caminhos de Deus. Deus tem seus caminhos. Então, comportar-se bem para glorificar a Deus na nossa caminhada é muito importante. Se retaliarmos os caminhos de Deus, nós vamos realmente não dignificar o Senhor nas nossas provações, senão envergonharmos o nome do Senhor. E ele fala ali no versículo 5, esperam em ti, é o que o mesmo salmista a gente está fazendo aqui, esperando no Senhor. Esperando, mas caminhando, com aquela expectativa da volta de Cristo. E se ele fala, te buscam, também é para nós. E como foi
para uma realidade em Cristo, em oração. A gente busca todo dia em oração, mais demoradas e menos demoradas, mas a gente não deixa de orar, sobremodo em situações absolutamente desfavoráveis, com água não é sobre a cabeça e com a garganta seca, como a gente já viu. Fala do sofrimento de Davi, e é difícil, irmãos, porque o que mais se propala hoje não é o zelo pela sua casa. O que mais se propala hoje é determino, bênção para lá, bênção para cá, o evangelho coach, que você vai, você pode, sem podeis, nada podeis fazer, João 15. Nele, pela graça, a gente pode, não é nossos esforços. Nele, pela graça. Então, sejamos mais verdadeiros com o nosso coração. Isso. Sejamos verdadeiros mais com o nosso coração e saibamos que fora dele a gente não tem condição de enfrentar essas ondas que nos afogam e esse lamaçal nos quais a gente se encontra de vez em quando pelo nome do Senhor. O versículo 8, irmãos, fala de devoção, a gente já leu, tenho me tornado um estranho para meus irmãos e desconhecidos para com os filhos de minha mãe. A gente sabe lá que até os irmãos de Jesus, a família, o primeiro círculo de Jesus, não criam nele. Isso está em João 7. Só vão crer nele depois da ressurreição. Isso também fala de Cristo, esse versículo, claramente. Então, apesar do não reconhecimento, e que nesse versículo 8 o salmista fala, ele prossegue confiando no Senhor. Aqui a gente tem que parar um pouquinho no versículo 9, irmãos, porque é o zelo da tua casa. A gente tem que parar um momento no dia, todo dia um pouquinho, irmãos, e o grau de sofrimento que nós temos por causa da igreja e por causa do próprio Senhor. Porque não dá para falar sofrer por Cristo sem sofrer pela igreja, porque é um corpo. Você não pode separar a cabeça do corpo, sob pena de você sofrer por um corpo decapitado. Tem um filme lá, né? Cavaleiro Sem Cabeça. Mas não é o caso. Então, se você sofre pelo corpo, você sofre por Cristo. Essa é uma realidade espiritual da qual nós não podemos nos desincumbir na nossa caminhada. Se você entender o que o John Jewel, século XVI, um bispo lá do Reino Unido, falou, olha só, alegro-me por meu corpo estar exausto nos trabalhos da minha santa vocação. Olha que bonito. O Davi também, como rei, ele teve que recolher lá para fazer o templo que o filho dele construiu, isso está em 1 Crônicas, a partir do 22, ele também sofreu pelo nome de Cristo, inclusive pelo bem da casa. Eu não vou ler um texto aqui, que está lá em Ageu, enquanto Ageu diz que a população, quando voltou do exílio, estava morando em casas apaineladas, já leu isso lá? Ageu 1, estava casas luxuosas, bonitas, a casa do Senhor. Isso em realidade espiritual é o quê, irmãos? O meu ninho está bonitinho, meus filhinhos, está tudo certo, todo o carnê pago, mas é a casa de Deus, como que está? É só para a liderança? Não. A gente pode ajudar o irmão em oração, visitar o irmão, não tem problema nenhum. Estudar a palavra com o Senhor, no Senhor, com o irmão, se preocupar com o que o Senhor está fazendo na vida do irmão, como que ele está tratando os pecados do irmão, a gente pode participar disso, sem dúvida nenhuma. E aí, o próprio Senhor Jesus, porque aplica a ele também aqui, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Só uma pergunta. Então, ele, sofrendo por causa do povo, vindo cumprir a missão dele, e ele foi rejeitado. Pedro, Atos 20, aplicando para Judas, ele fala assim,
Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Irmão, se nós não prosseguirmos com o Senhor, no zelo pela sua casa, como Judas, a nossa habitação vai ficar vazia. Embora sejamos cristãos, isso não tem nada a ver. Mas Ele não vai estar conosco se nós andarmos no caminho dEle. Ele tem compromisso com o nosso caminho. Pela misericórdia, Ele nos retoma para os trilhos. Mas Ele não tem compromisso com o nosso pecado. Nós decidimos os nossos maus caminhos. A responsabilidade é nossa. Não culpa Deus, não. É nossa responsabilidade. O versículo 9, irmãos, parte B, as afrontas do que afrontam caíram sobre mim. A gente leu aqui um versículo, 2 Coríntios 5, 21, não vou voltar lá, na liturgia. Ele foi feito pecado. A gente tem ideia do que é Cristo, puro, perfeito, homem sem pecado, Deus ter feito ele pecado. As nossas afrontas caíram sobre ele. Por isso que ele foi feito pecado, um pecado encarnado. Ele não se transformou num homem pecador na cruz. Isso é uma heresia. O pecado foi sobre ele. Isaías 53 diz que as nossas iniquidades foram sobre ele. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o que é oprimido? Ter uma infelicidade que nunca teve. Ele ser obrigado a receber sobre si uma infelicidade. E que infelicidade é essa? O que ele não poderia suportar? A separação com o Pai. Por isso que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Justamente no salmo que antecedeu o 69. É muito sério isso, irmão. No versículo 12, que eu já li, aqueles que se assentam à porta falam de mim. Aqui, olha, você vê, o zelo pela casa de Deus vai, como foi com o Senhor Jesus. No caso de Davi, ele foi chacota de bêbado a juiz. Ele foi chacota de homens que tinham uma função muito importante em Jerusalém e até o bêbado, que se portava. Por que ele fala porta? Porque as causas eram julgadas nas portas. E também havia transações comerciais lá. Então havia pessoas importantes na porta da cidade. Então ele fala que quem passava por lá, ou se ele passava lá, eles eram dignos de fazerem chacota. Na verdade, indigno, né? Mas eles se dignavam a fazer chacota com essa situação de água sobre a sua cabeça pelo zelo da sua casa. Essa é a situação, irmãos. Um lamento e esse confissão, porque ele confessa que é pelo zelo da casa de Deus que ele está passando por esse lamaçal. Agora, terceiro, do 13 ao 18, aflição. Você vê que a divisão é um pouco vai e volta, mas eminentemente agora é aflição. Por quê? Porque ele começa com o 13, fala, eu, porém, começa a petição, e o primeiro item da petição é aflição. Não que ele não tivesse aflito antes, mas ele faz um clamor por causa da aflição. Agora ele deixa mais externa a sua aflição pela qual ele está passando. Eu vou ler o primeiro verso. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, no tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Irmãos, aqui, como eu disse, é aflição. Eu quero só destacar três palavras nesse versículo, nessa parte aqui. Bota uma coisa na cabeça. Aflição dos versículos 13 a 18. O versículo, esse que eu li, 13, o 16 e o 17, tem uma palavra em comum aí. Ouve-me.
ouve-me. Olha só. Ó Deus, o mesmo Deus para que ele clama no versículo 1. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Ele volta àquela situação de desespero, como a gente viu no surfista, no lamaçal, sob as águas que ele se encontrava. Olha o 16. Ouve-me, Senhor. Agora é um Deus de relacionamentos. Antes um Deus que tudo rege. Agora é um Deus Senhor, é o Deus Yahvé, é o nome de Deus, é o Deus pactual que está próximo da sua criação. Antes um Deus imanente, com um rogo. Agora um Deus que está mais próximo. Então ele reitera o pedido. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a muitíssima piedade. O 17, não escondas o rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me o quê? Depressa. Então ele fala 3 vezes, irmãos. Ouve-me depressa. Eu não consigo mais, porque é uma situação na qual não dá pé. Só que ele não desiste. Ele reitera, ouve-me, ouve-me. Quem sabe qualquer de nós, o primeiro ouve-me, se não tem uma resposta adequada, aquela que está no meu coração, eu nem falo depressa. Ouve-me depressa. Você imagina essa situação? Irmão, ele fala assim no Salmo 22, 19. Tu, porém, não te afastastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Apesar de ele saber, isso está no versículo 18, apesar de ele saber que Deus não abandona, ele clama, clama e clama. Mas volto a dizer, quando que Cristo foi abandonado pelo Pai? Na cruz. Então ele diz aqui no 18, aproxima-te da minha alma. O aproxima-te, ele diz aqui, e não escondas o teu rosto. Aquela sensação de que Deus não está contigo. Não te escondas o rosto, porque na cruz o Pai virou o rosto. Trevas, meio-dia, né? A 6ª. O Pai virou o rosto, dizem evangelistas. Mas aqui no versículo 18 ele diz assim, livra-me por causa dos meus inimigos, porque foi o nosso pecado que fez isso com o nosso Senhor. Deus virou-lhe o rosto, não estava mais com o filho, e ele pôde, em aflição, gritar, perdoa-me porque eles não sabem o que fazem. Primeiro brado. Perdoe porque pressupõe um arrependimento, porque não há perdão sem arrependimento. Essa é a aflição do salmista. E depois, do 19 a 21, irmãos, vocês podem ver que fica mais agora tatuada no texto a oposição. Oposição. Bem tens conhecido a minha afronta. Para por aí, rapidinho. Bem tens conhecido. Olha o versículo 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia, que vai falar de pecado. Esse pecado a gente não pode aderir a Cristo por si só, porque Cristo foi absolutamente puro, ele não pecou. Mas o nosso pecado que foi sobre ele. Por isso que esse versículo 5 pode se aplicar a Cristo, exatamente como a gente está dizendo aqui, bem tens conhecido a minha afronta. O próprio Deus conhece a aflição do salmista, conhece a obra de Cristo e sabe o porquê que Jesus estava na cruz a sofrer. E por isso, no caso aqui, passando da aflição, ele entra na oposição a partir do versículo 19. Deus não deixou de ter conhecimento. Olha só. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. 3 palavras aqui. Vexame, vergonha e desonra. Essas que eu acabei de dizer. Vergonha,
vexame e desonra. Essa dor foi a que Cristo, na cruz, pelo zelo da casa de Deus, enfrentou. E o abandono de todos. Eu quero sublinhar isso aqui. O abandono de todos. Eis que chega a hora, João 16:32, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Apesar da oposição do inimigo, tatuada de 19 a 21, ele não está só, porque isso foi um pouco antes da cruz. Ele não estava só, mas na cruz ele ficou só, como a gente falou do versículo 5. Mudou. O cenário ficou muito mais gravoso. O versículo 21, essa metáfora bem se aplica mais a Cristo, irmãos, não tanto a Davi. Por quê? Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. São dois momentos. Antes da cruz, deu fel e vinagre. Mas na cruz, os romanos deram-lhe, numa esponja, vinagre. Irmão, essa é a oposição que caracteriza 19 e 21. Porque se você entender que ele tinha sede antes dele ter o vinagre na boca, ele falou, tenho sede, que foi seu quinto brado. O quarto brado foi, Deus meu, por que me desamparaste? Essa sede, será que é só física? Ele estava em não comunhão com o Pai por causa dos nossos pecados. E aí vai o homem e lhe dá vinagre. É interessante que Provérbios 10, 26 fala assim, ó, se você mandar o preguiçoso fazer alguma coisa, ficará ele irritado. É como pôr vinagre na boca. Por quê? Porque é muito ácido, desmineraliza dente. E a boca fica mais sensível e suscetível à cárie. Ou fumaça nos olhos. O que vocês preferem? Fumaça no olho, vinagre na boca ou trabalhar com preguiçoso? Vai cair no Enem esse ano. Tá russo, né? Mas o Senhor teve vinagre na sua boca, embora tivesse sede. Sede de quê, irmãos? Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Ele estava com sede do Pai, porque o pecado tinha interrompido essa comunhão com ele. Ele não sabia o que era isso. A gente sabe. Compactua com um pecadinho ali, um pecadinho acolá, mas ele não. Ele é santo. Ele é o santo de Israel. Ele não sabia o que era isso. Vinagre, eu não sei, desconheço que Davi tenha tomado vinagre. Mas o nosso Senhor tomou, na cruz. Na cruz ele tomou. Então esse versículo aqui é patente, Cristo na cruz, sem o que nós não estaríamos aqui. E Charles Haddon Spurgeon, ele escreveu um texto bem interessante. Ele acompanha comigo. É o grito, esse versículo 42, 1 e 2, Salmo 42, 1 e 2, que o salmista lá está fora do ambiente da comunhão com Deus. É o grito de um homem que está longe das ordenanças exteriores do culto de Deus, suspirando pela antiga casa de Deus. E, ao mesmo tempo, é a voz do crente espiritual, sob pressão, que é o caso do Salmo aqui, sob pressão, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com suas dúvidas e temores, contudo, ainda mantendo-se em pé pela fé no Deus vivo. A grande maioria da família do Senhor já velejou no mar que aqui é tão graficamente descrito. É provável que a fuga de Absalão que Davi fez possa ter sido quando ele compôs o salmo, esse masquio. O masquio é um salmo de instrução. Isso é no Salmo 42. Exatamente o que ele está vivendo aqui. Se nós entendermos que o sofrimento de Cristo, no sofrimento de Cristo, ele teve uma interrupção na comunhão com o Pai, a gente vai pensar 20 vezes antes da gente conscientemente
porque tem pecado oculto que nos é oculto. Mas conscientemente, pecar deliberadamente, né? Consciente ou deliberadamente, em desfavor do nosso Deus. E a gente tem que falar aqui da ausência no culto, não sendo por trabalho, doença. Vamos nos ater aqui, irmãos, a ausência no culto ao Senhor, no dia do Senhor. O porquê que a gente não comparece a este prédio para nos reunirmos com a igreja. Salvo quem trabalha com escala, isso aí, doença e coisas que absolutamente impeçam mesmo de vir. Não intenção deliberada de não comparecermos ao culto ao nosso Deus, que tudo nos dá. De 22 a 29, é imprecação. A gente pode maldizer os nossos inimigos? Pode. Só não pode querer fazer justiça com a própria mão. Isso a gente não pode. Vamos ler aqui? 22 a 29. Tome-se-lhes a sua mesa. Esse é o versículo 22. Diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. 24. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado do seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem aquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. 27. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. 28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Isso aqui é imprecação pura. Como tem outros salmos imprecatórios, aqui é um salmo imprecatório, que deseja que os inimigos sejam derrotados e eles sejam alijados da face da terra. Do 22 ao 23, Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, ele resgata isso. Ele fala para Israel impenitente e que não estava se arrependendo dos seus pecados, porque não estava recebendo o Evangelho. Paulo se vale dos dois versículos, né, do 22 e 23, para mandar a mensagem para a sua igreja em Roma. Agora, por que essa imprecação, irmãos? É pelo ego ferido? É porque ele não quis receber a palavra dele? Não. Do salmista? É pelo zelo da casa de Deus. Então, você vê que todo o sofrimento do salmista não é por ele, é pelo Senhor. Não é por pecados, é pelo Senhor, é pela casa de Deus. Como foi o Senhor Jesus, naqueles vendilhões do templo, saiu quebrando tudo. Não façais casa de venda a casa do meu Pai. Isso é zelo pela casa de Deus. Então, na nossa caminhada, nós temos que, dessa forma, proceder. O versículo 22, eu não sei se alguém lembra, aquele Bento Carneiro, minha vingança será maligna, saudoso Chico Anísio, comédia boa Chico Anísio, né? A minha vingança será maligna, isso é bíblico? Não. Deus vai fazer vingança aos inimigos que são dele mesmo. Se nós estamos caminhando com o Senhor e ele é meu inimigo, os inimigos de Deus em Cristo são os meus. E a vida, a nossa luta, né, na nossa vida em Cristo, não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. A gente sabe disso. Essa cegueira espiritual que diz o versículo 23, cegueira espiritual e mais fraqueza. Por quê? Para que eles mesmos não se arrependessem. É interessante que Mateus 13, 14, você captura isso e joga lá nos evangelistas. Olha a profecia, pela pena de Mateus, resgatando Isaías. Ouvindo
ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Então, os inimigos sabem que Deus está ali, mas eles não veem, eles não ouvem a mensagem. Eles estão ouvindo, mas não a mensagem para que tenham um coração convertido. E aí isso é para a própria condenação. O versículo 23 traz essa mensagem. O versículo 25, a gente já viu no versículo 9. O versículo 26 que a gente leu, irmãos, pois perseguem aquele. Irmãos, você está vendo que o versículo 21, a gente já está no 29, a gente já está no 26. O salmista não para de clamar, não para de dizer que está prosseguindo no caminho. Ele não desiste. Ele diz assim, pois perseguem aquele a quem feriste. Ele continua a ser perseguido. Então, aquele ambiente no qual a água lhe faz submersão, ele continua confiando em Deus e continua a orar. Aqueles que perseguem, está no presente, perseguem, aí zomba dele, como a gente viu lá, restitui o que ele não furtou, zomba dele, e tem, sabe quando você vê uma ferida aqui assim, e vai lá e mete o dedo assim, torce a cana quebrada? Deus não faz isso. Deus não faz isso com a gente. Por isso que ele diz que tem o deleite aumentar a dor daquele que já fora humilhado. Jogaram sortes na roupa do nosso Senhor. Salva-te a ti mesmo, salvou os outros, agora salva-te a ti, desce da cruz. Zombando dele. Isso o salmista toma para si em perspectiva, porque Davi é um antítipo de Cristo. E quanto mais ele era oprimido, irmãos, mais ele confiava no Senhor, mais ele prosseguia. Expostas as suas feridas, ridicularizadas as suas aflições e acusações vergonhosas contra ele. Ele continuou andando no caminho pelo qual Deus lhe propusera. Que isso seja para o nosso clamor também, irmãos. O versículo 27, acrescento iniquidade. Só uma nota aqui, irmãos. Lutero, lendo esse versículo, você vê, antes os inimigos estavam sobre nós, vou dizer nós. Agora, eles estão sendo, por causa dessa parte de imprecação, eles estão sendo julgados por Deus. Então, à medida que eles pecariam, Lutero fala isso nesse versículo, à medida que eles pecariam, Deus tira-lhe a mão, deixa que eles vá, para que peque mais gravemente, para que seu julgamento fosse mais grave, para que a pena deles fosse mais grave. Então ele fala que acrescenta iniquidade à iniquidade. Esse é o ponto mais importante aqui. E é claro, não tenham salvação, aquela salvação que em Cristo nós já confessamos. Então, irmãos, se você... Aquele Salmo 73, né? Rapaz, o cara é ímpio, todo errado, e ganha dinheiro e se dá bem, não fica nem gripado, não pega nem Covid, nada. Mas Deus vai tratar. Deus vai tratar com ele. Deixa ele caminhar, que é pecado sobre pecado, e não raras vezes ele zomba do povo de Deus, acusa falsamente o povo de Deus, mas Deus vai tratar com ele. Eu não tenho dúvida de que Deus vai tratar com ele. Agora, irmãos, a terceira parte, se você tem lamentação, em primeiro, você tem a petição, e agora, da lamentação, você tem a exaltação. Agora é a melhor parte. Agora você tem a exaltação, que é dos versículos 30 a 36, dividido em celebração e convicção. Vamos ler
a partir do 30. Louvarei o nome de Deus com um cântico e engrandecê-lo-ei em ação de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus, porque o Senhor ouve os necessitados e não desprezará os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Se a gente nota, irmãos, do 1 ao 29, a gente tem sofrimento. Tem clamor, tem lamento, tem crepação, tem julgamento, porque o salmista ainda sofre. Aqui, a gente tem a glória que se seguiu a esse sofrimento. A nossa vida é assim, sofrimento e glória. Então, se você dividir em duas grandes metades, você vai ver isso nesse salmo, do 1 ao 29 e do 30 até o final, nessa parte de exaltação. E um louvor individual, ele vai para um louvor compartilhado, no qual até a natureza vai louvar. Se você, olha só, irmãos, chama a atenção aqui. Esse louvor do versículo 30 guarda relação com o quê, irmãos? Do 29b. Por quê? Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no lugar que é alto retiro. A ascensão e a ressurreição do nosso Cristo tem a ver com que ele foi posto, depois de ter sofrido, num alto retiro, porque ele ascendeu aos céus. Atos, capítulo 1. Então, irmãos, sofrimento sim, mas só cabe a nós clamarmos diante da ascensão do nosso Deus em Cristo Jesus, depois da sua obra completa. Se você ler o versículo 30, logo depois da increpação você tem louvarei. Como assim? Deposita sua confiança em Deus, que Ele vai tratar dos seus inimigos. Não tenta, pelas suas mãozinhas, pegar numa arma e fazer justiça com a sua mão, não. Certamente Ele vai tratar com o seu inimigo, para que a nossa adoração, o nosso sofrimento, se redunde em exaltação. E sem ritualismo, irmãos, isso não é religião. Quando a gente vê lá boi, cordeiro, não é sacrifício de louvor só por si. Ele quer um coração quebrantado, porque ele sabe que os mansos, os cativos e os necessitados dele necessitam. E ele, apesar dos sofrimentos, ele vai fazer com que nós o louvemos depois e nós, caminhando nele, não perdemos de vista que ele é um Deus que trata com os nossos inimigos e está na nossa provação. Porque isso aqui não é coisa do diabo. Isso aqui é Deus permitindo a nossa provação. E Ele permite. Ele permite. Ele estica a corda até onde Ele vai dar. Mansos é aqueles que são mansos, como a gente viu no 32, 33, são aqueles que são humildes, que sabem que não pode dar nada para Deus. O que a gente pode dar para Deus a não ser Cristo formado em nós, irmãos? O que nós temos de Cristo. Nada, nada além disso. Por isso que nós somos mansos. E sobre isso, esse versículo, Spurgeon fala assim: corações gratos estão sempre à procura de recrutas. Por quê? Porque a procura de recruta. Os mansos verão isto que o louvor daquele que estava em sofrimento, agora numa nova posição, depois de ter malditos inimigos, se posiciona em plena confiança em Deus e sabe da sua provisão. Então, os outros que estão ao seu lado vão ver sua realidade espiritual na sua caminhada. Da mesma forma que ele estava preocupado com os pecados dele se envergonharem e ser desonrados, os outros santos, aqui também eles vão ver o louvor do salmista, não negando Deus,
senão louvando, até agradecendo, porque ela diz ação de graça. Senhor, o Senhor vai cuidar dos nossos inimigos, que é seu também, né? Dos nossos. Por isso que ele diz, Spurgeon, os corações gratos estão sempre à procura de recrutas. E só o que a gente tem a dizer, irmãos, mas é essa realidade espiritual que a gente alcança em Cristo e que será alcançada naquele dia, porque Ele está voltando. Nós não temos outra coisa a dizer, a não ser o que David Dixon, a ação de graças profética pelas misericórdias previstas viriam à igreja pela aquisição de Cristo. Não só a igreja, mas toda a natureza, toda a criação vai louvar o nome do Senhor naquele dia, porque em Cristo tudo se fez novo, inclusive nós. E quando você fala de Sião e Judá, você aponta para a igreja, porque ali fala de reconstrução. Vamos dizer que esse salmo, nos últimos 2 versículos, aponta para o pós-exílio. Então fala de reconstrução. E reconstrução, irmãos, obviamente é quando o Senhor voltar, que tudo será novo na nova Jerusalém. Então aguardemos esse dia, se é que estamos sob águas, como o nosso querido surfista, e esperando por um carrinho de jet ski lá, porque é a personificação de Deus salvar a gente. Mas Ele vai tratar com o nosso inimigo e certamente fará o que tem que ser feito, da maneira e hora que Ele assim desejar, não a que nós quisermos. Por isso que nós devemos prosseguir nas nossas orações. Só uma reflexão ao final. Eu queria ler com os irmãos a nossa reflexão. Pode botar a nossa reflexão e aí nós fechamos. Pode botar a reflexão, por gentileza. Pode acompanhar, irmãos. O Salmo 69 é uma oração em seus elementos: invocação, apelo, reclamação, confissão, imprecação, louvor e esperança, no que se lamenta a situação experimentada, por causa da retidão e devoção a Deus, cuja lição é a de que, mesmo em tempos de grande angústia, os olhos da fé devem buscar a plena demonstração da misericórdia restauradora de Deus. De resto, nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos inscrever com fortes tintas em nosso coração que há um lar de justiça à nossa espera, repita-se, apesar do que ora vivido. Eu vou reiterar aqui, tá? Pelo seu nome. Pelo seu nome. Que nós mantenhamos vivos esse caminho de sofrimento pelo nosso Cristo, que é também sofrimento pela sua igreja, sem o que nós não podemos repetir o que está em Filipenses 1:29. Não basta a graça de crer nele, mas também de padecer por ele. Filipenses 1:29. Que a igreja possa, de fato, manter esse norte na nossa caminhada, irmãos. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Cremos que o pouco que foi dito aqui, sobre esse extenso salmo, possa reverberar em nossos corações para que nós prossigamos com fé a nossa caminhada. Olhando com olhos postos, absolutamente, no autor e consumador da fé, que é o nosso Cristo. E obrigado pela graça da salvação, Senhor, na cruz. Agora sim, nós podemos olhar para esse salmo e crer que ele pode, sim, ser vivido
na nossa caminhada, em realidade espiritual, não em religiosidade, mas não sem Ti mesmo, Senhor. Somos gratos, sê conosco. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, irmãos? Estamos chegando ao final do culto e agradeço a presença de todos, a presença daqueles que eventualmente estiverem nos visitando pela primeira vez. E como o pastor Wellington diz, e nós o fazemos, se você deixou seu nome, queremos por você orar nos próximos 30 dias. Seja muito bem-vindo. E nós nos reunimos domingo pela manhã e pela noite, a hora que Deus tocar no seu coração de você voltar, você será muito bem-vindo. E nesse momento, irmãos, eu vou dar a bênção apostólica
após o que os irmãos podem ir para as suas casas. Obrigado pela presença de todos, viu? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. 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 Obrigado, irmãos.